Algumas pessoas, elas são capacitadas e colocadas em cargos de muita responsabilidade. Se elas erram, vidas podem ser tiradas. E eu vou dar um exemplo. Teve um piloto de avião, um piloto de avião que ele foi fazer um pouso, aí ele descobriu que na velocidade que ele vinha não ia ser possível brecar o avião. Então ele puxa a alavanca de novo para arremeter o avião outra vez. Só que ele puxou uma alavanca e a outra ficou brecando. Então ficou uma turbina querendo impulsionar e a outra querendo brecar. E aí o avião caiu ali na Washington Luiz e morreu uma centena de pessoas. Isso foi uma falha humana e trouxe morte, né? Um motorista de ônibus também, ali para os lados de Diadema, ele foi, ele estava andando com o ônibus, ele quis arrumar o banco. Arrumar o banco é algo que você faz antes de engatar a primeira para dirigir. Ele quis arrumar o banco andando com o ônibus, aí o banco foi lá para trás e o ônibus ficou sem motorista e acabou atropelando alguns motoqueiros e matou os motoqueiros. Uma enfermeira, ela foi aplicar uma injeção de gripe e ela aplicou uma outra injeção, ela não leu do que se trata e aplicou uma outra injeção e não era de gripe, era uma outra coisa e ela acabou matando o paciente também. E todo mundo sabe que qual é a importância de estar prestando atenção no que faz. E no ambiente religioso não é diferente. Teve um caso de uma pessoa bem próxima a mim, que ela estava com a perna, a perna dela estava muito inchada e ela era uma moça alta, bonita e estava noiva, não, já era casada, ela se casou e tinha bastante cargos na igreja, ela cantava, ela ministrava, ela fazia muitas coisas na igreja porque ela queria mesmo ser produtiva na igreja. E aí a perna dela estava bastante inchada e ela foi e pediu uma oração. E quem frequenta a igreja sabe que na igreja existem algumas pessoas que se dizem profetas. E esses profetas, eles numa numa posição de ter que falar alguma coisa, porque quando a gente quer opinar sobre algo e você tem uma convicção daquilo que você vai falar, você pega e fala. Agora, se você não tem o que falar, você fica quieto, né? Mas na igreja não é assim. Na igreja, sempre que alguém pergunta, você tem alguma coisa para falar? A pessoa sempre vai querer falar alguma coisa. Ela sempre vai dizer, tenho sim uma coisa para falar. Então, aconteceu que essa profeta orou. A moça é minha filha, tá? A moça orou, aí falou, a profeta orou e falou para a moça, que é minha filha, falou, olha, essa sua perna inchada, que está muito inchada, isso é o inimigo é inimigo das nossas almas, que na igreja é o próprio diabo e ele é um ser espiritual. O inimigo, ele quer destruir a sua vida porque você tem uma obra muito bonita para cumprir aqui na terra, aqui para Deus. Então ele quer destruir a sua vida. E aí ela ficou assim muito espantada porque
puxa vida, o inimigo quer destruir a minha vida. O que eu faço agora, né? Então ela continuou se tratando, tomando a medicação dela para poder desinchar aquela perna. E aí foi passando os dias, e aí outras pessoas foram orar também, e todo mundo concordava que aquilo lá era uma obra demoníaca, era o inimigo querendo destruir a vida dela, porque ela ia ser muito produtiva, ela ia produzir ainda muito mais na obra do Senhor. E conclusão, depois de algum tempo, ela não aguentando mais e piorando a situação, ela foi num médico. Aí o médico disse para ela que ela estava grávida, e porque ela estava tomando uma medicação ali para desinchar, ela acabou perdendo o filho. Ele falou, e a criança está no seu ventre, e a criança está morta. E aí ela perdeu o filho, perdeu a criança, e foi algo assim bastante triste para a nossa vida, e para deixar a gente também mais atento ao que se fala, que nem tudo que se fala sem comprovação, sem ter um laudo, nem tudo é verdade. E aí a gente adquiriu mais essa experiência, mas infelizmente houve uma perda de uma vida.